filhinhos, jovens e pais. É assim que o apóstolo João vai falar a respeito das etapas da maturidade do cristão. Vamos falar de paternidade mais uma vez? Vamos embora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal. Estamos então mais uma vez de volta para mais uma roda de parola inédita falando sobre paternidade. Estamos no nosso terceiro encontro. Nossa parola de número 38, então vamos iniciar os nossos trabalhos. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, decano aqui completando o trio. É isso aí. Em primeiro lugar, e aí, tudo bem? Em segundo lugar, é carnaval, mas não está tendo carnaval e não faz falta nenhuma. Em terceiro lugar, parola nova. E em quarto lugar, o Palmeiras! Sensacional, sensacional. Então, na primeira semana, nós falamos a respeito da revelação de que Deus é Pai. Na segunda semana, nós falamos a respeito do que é ser filho. E hoje nós vamos, então, dar sequência no tema de paternidade, aprofundando um pouco mais sobre essas etapas, né, de maturidade, a transformação de filhos em pais. Eu acredito que esse seja um dos grandes desafios, se vocês concordam comigo, da igreja nos dias de hoje. É nós transformarmos filhinhos espirituais em pais espirituais. Ou seja, fazer com que aqueles que só recebem papinha se desenvolvam a ponto de alcançar outras pessoas e começarem a reproduzir também o DNA de Deus em outras pessoas. A gente está vivendo uma fase, meninos, que tem sido chamada por alguns de geração de cristal, né? A gente vem de uma geração de ferro, e estamos vivenciando o emergir de uma geração de cristal, uma geração de difícil tato, uma teologia do não julgueis, né? Uma teologia extremamente triunfalista, positivista, perigosa, porque no fundo, a própria teologia que tem sido pregada pelos pais, entre aspas, dos dias de hoje, ela não prepara pessoas para um momento de tristeza, ela não prepara pessoas para crises e sequer prepara pessoas para exercer a paternidade. Tem um texto que eu gosto muito da palavra do Senhor, que é o texto de Isaías, capítulo 43, lá no versículo 10, a palavra diz assim: Vós sois minhas testemunhas, o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais, creiais e entendais que eu sou Deus. Eu costumo dizer que saber, crer e entender são 3 degraus sistemáticos, perfeitamente sistematizados pelo Senhor. O saber é muito pouco, o crer é bom, mas ainda é muito pouco, mas o grande objetivo do Senhor é o entender, é o compreender, né? Você abriu, Arthur, falando acerca de uma citação de 1 João, da primeira carta de João, quando o texto vai falar acerca de filhinhos, vai falar acerca de jovens, vai falar acerca de pais. E a referência para os filhinhos é o perdão, né? Filhinhos, vocês tiveram seus pecados perdoados. A referência para o jovem é que o jovem é forte, é vigoroso, ele está em ação, mas a referência para o pai é que o pai conhece. A referência para aquele que já recebeu, já passou por estes processos, é que ele conhece. E pessoas que são treinadas para conhecer pouco não terão o suficiente para multiplicar na vida de outros. Como nós falamos nas parolas anteriores, a necessidade, ou a função, melhor dizendo, do pai é multiplicar no filho o DNA que ele recebeu. Né? Então, isso precisa ficar bastante claro. O quanto é necessário nós desfrutarmos deste ambiente do conhecer Deus, nos aprofundar em Deus, para que nós possamos desfrutar posteriormente do privilégio de multiplicar nos nossos filhos esse DNA, naqueles que vêm depois esse DNA. Por isso que é tão importante conversar sobre esse assunto pela próxima geração, pelo treinamento, pelo adestramento
dessa próxima geração. Gostei disso que você falou, Paulinho, porque eu vou fazer uma ponte com 1 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. A gente pode até falar sobre Timóteo, mas ele fala assim, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí você vai me perguntar, mas por que você está falando desse texto? E você falou aí sobre geração cristal, geração de ferro, e vou te falar uma coisa, cara, me arrepiou aqui, porque tem sido a fala do meu pastor há 3 domingos. Aliás, ele abriu a conferência de oração falando sobre isso. Sobre hoje, nós, ao invés de ser a próxima geração, ser uma geração de aço, está sendo uma geração de cristal, uma geração do politicamente correto e tudo mais, mas não vamos entrar nesse detalhe. E Paulo, quando ele está falando isso a Timóteo, vamos trazer um pouco do contexto histórico. Paulo aqui, ele está passando exatamente por um momento onde o Império Romano ele está perseguindo demasiadamente o povo cristão. E nessa peleja toda, nessa busca toda, nós vemos Timóteo, ele se esfriando na fé. Então, você vê lá se eu não estou enganado, em Atos, capítulo 16, se eu não estou enganado, quando é a primeira vez que Paulo, ele chama Timóteo, fala assim, e ele encontrou um discípulo chamado Timóteo. Então, ou seja, já existia um trabalhar e um mover e um fluir de Paulo em cima de Timóteo. Só que ele não para por aí. E aí, se você ler a primeira carta a Timóteo, você vai ver que Paulo ele está utilizando de um tom com Timóteo, seu filho na fé. É interessante, se você pegar bem a abertura de 1 Timóteo, ele fala assim, às vezes a gente não dá muita importância, né, para as aberturas, mas ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, então ele está escrevendo a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e tal. Numa versão de outra Bíblia diz assim, o meu filho espiritual pela fé. Quando você vai para 2 Timóteo, Paulo, ele muda o tom da carta. Na primeira carta, era uma carta mais de incentivo, de instrução, de tipo, olha, filho, você tem que trabalhar dessa forma, tal. Em 2 Timóteo, no início, ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida, tal, ao amado filho Timóteo. Ele agora, ele não fala mais como um filho na fé, como um filho espiritual, ele fala assim, olha, ele já é um filho amado, ele já está no meu coração. E aí ele passa todos os capítulos de Timóteo dando palavras de exortação, palavras de incentivo. A palavra máxima que eu posso resumir o segundo livro de Timóteo é Paulo falando a Timóteo, Timóteo, olha, não importa a perseguição que você esteja passando, não importa as lutas, você foi levantado para um propósito, a ponto dele chegar e falando assim, olha, é importante que você se mantenha fiel na palavra que eu tenho dito a você. Porque o coração de Timóteo, por conta das perseguições, Timóteo estava se perdendo na fé. E olha então a preocupação de Paulo. Paulo, ele se dedica a exortar, ele escreve basicamente uma carta inteira dizendo a Timóteo, Timóteo, olha, você tem o espírito da fé, você tem o espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Ele está exortando o papel do pai aqui. Então, quando nós vamos ler a respeito de Timóteo, nós vamos ver um papel de um pai que ele se doa. Nós sabemos que Paulo também tem outro filho na fé, que é Tito, que lá, quando ele está falando aos Coríntios,
ele escreve algo que no coração dele ele não quis ficar em determinada região, porque ele não encontrou Tito. E por isso ele sai, ele vai à procura. Em todas as nossas parolas, nós tocamos muito sobre a questão do filho pródigo, da preocupação do pai. Então, quando nós vamos falar sobre paternidade, da paternidade espiritual, nós temos como espelho um grande exemplo que é Paulo. Paulo em relação a Tito, Paulo em relação a Timóteo, e eu convido aqueles que estão nos ouvindo a ler a primeira epístola de Timóteo e ver a distinção que tem com a segunda epístola. E você vai ver que exemplo de pai, que exemplo de paternidade espiritual, porque ele olha para a situação, ele não nega aqueles fatos, mas ele fala, filho, olha, não despreza o dom que há em ti. Olha, não negligencia a tua juventude. Olha, você tem que ser levantado. Preste atenção, você não pode ficar prostrado, porque foi dado um ministério para você, foi dado um chamado para você. Então, quando nós pegamos isso, eu quero só acabar essa introdução aqui com aquele texto que nós falamos na primeira parábola de Paulo, quando Paulo ele fala lá em 1 Coríntios ou 2 Coríntios 4, 1 Coríntios 4, que ele fala assim, porque ainda que tivesses milhares de preceptores, ou tutores, ou mestres, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei. Olha que interessante. Então, recapitulando aquele nosso primeiro texto, pais espirituais, você falou sobre adestrar, ele se dói, ele se doa, né? Ele se gasta e se deixa gastar. Eu acho que isso é um grande pontapé para a nossa conversa no dia de hoje. Quero fazer um gancho dentro do que vocês falaram aí, dentro de uma coisa que eu disse na primeira na primeira parola, a respeito de paternidade. Se vocês estão recordados, eu falei a respeito de um tripé, que são os 3 principais papéis de um pai, né? Falei de proteção, falei de provisão e falei de propósito. Percebam que a questão de proteção e provisão são 2 questões físicas. Pai terreno, pai carnal, ele tem já essa responsabilidade incutida de proteção e de provisão. Mas percebam que só dá propósito aquele que é um verdadeiro pai espiritual. E aí, quando você tem a diminuição, a retirada dessa parte espiritual na vida de um pai, você limita o papel do pai a simplesmente prover e proteger. E aí, a gente olha hoje para a paternidade dos dias de hoje, os pais dos dias de hoje, por coincidência, é o que, se você perguntar para 10 homens, 8 vão falar, não, eu pago minhas contas em casa e eu guardo os meus filhos. O papel do pai hoje está limitado na cabeça de muitos a respeito de proteção e de provisão. Mas poucos falam a respeito de propósito. Né? Pais espirituais são aqueles que dão propósito para a vida dos filhos. Muito mais do que só proteção e só provisão. Porque o pai que vive somente de proteção e provisão, ele está ensinando para o filho dele que ele vai passar a vida inteira para trabalhar, ganhar dinheiro e pagar contas. Ele vai trabalhar, ganhar dinheiro e pagar contas. A vida dele vai ser isso. Por quê? Porque ele está vendo do pai dele que a vida de ser pai é proteger e prover. Proteger e prover. Então, eu queria resgatar dentro da palavra de hoje a questão do propósito. Né? É bem o que o senhor falou, né? Você se deixa gastar, você se entrega para que o propósito na vida do filho se cumpra. Eu vou endossar o que você falou em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É isso mesmo que você falou, Arthur. Então, ou seja, Paulo... Oi? Me permita só acrescentar algo, Will. Você colocou o versículo 14, mas olha, se a gente anteceder um pouco
antecipar um pouco a leitura, a partir do verso 10, Paulo diz para Timóteo, no 2 Timóteo 3, a partir do 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Né? O propósito, ele inclusive entra aqui. E aí vem o ensino do verso 14 que você trouxe. E brilhantemente esse texto ele não pode fazer falta aqui. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Paulo ele diz, olha, você está vendo, você está participando, nada está escondido de você. E aí Paulo desafia, olha a transmissão do DNA aqui, viva isso. Desculpa te interromper, pode continuar, só queria colocar esse não, isso é mesmo, é isso aí mesmo, porque se a gente pegar a história, a igreja que Timóteo ele estava pastoreando, estava passando por uma perseguição muito forte. E Paulo, quando ele termina a carta, ele fala assim, olha, estou pronto a ser feito como libação, né? Guardei já o meu depósito e tudo mais. Ele está falando, olha para mim, olha como referência. Então, se você pegar, eu esqueci agora o endereço, lá em Atos, quando Paulo capta, ele chama Timóteo, ele fala assim, Timóteo, você é meu discípulo, eu sei que você é filho de uma mulher crente, você é neto de uma mulher muito mais crente ainda, o teu pai é um pai grego, mas olha, eu quero que a partir de hoje você venha caminhar comigo. Eu quero Atos que 16 mesmo. Atos 16, né? A partir do verso 1 ali. Então, ele fala assim, eu quero que você participe comigo. E ele usa assim, e o discípulo Timóteo. E aí, quando ele inaugura o livro de Timóteo, ele fala, meu filho na fé. Quando ele começa Timóteo 2, ele fala, meu amado. Então, ou seja, olha a cadência como foi a coisa aqui, né? Ele começou como discípulo, filho, amado filho. Então, porque houve uma intimidade tamanha. E agora Paulo ele se vê na necessidade de fazer um recordatório com ele, dizendo, olha, você tem valores, você tem princípio, você viu tudo o que aconteceu, você sabe que eu estou preso, vamos nos lembrar, quando Paulo escreve as cartas de Timóteo, ele está preso, ele está próximo de ser executado, né? Então, ele está falando, olha para mim, veja que eu sou um bom exemplo. E aí, se o Arthur puder repetir os 3 pilares aí que ele falou, nós vamos ver exatamente isso. Porque ele ensinou valores, princípios, para que ele se tornasse um homem maduro na fé, a ponto de migrar do filho da fé para o amado filho. Então, os 3 pilares são proteção, provisão e propósito. Proteção, provisão e propósito. Agora, olha só, a gente o Will citou a chegada de Timóteo, né, na vida de Paulo, e deixa eu só achar se isso que eu estou pensando é isso mesmo. Ó, lá no capítulo 16 de Atos, quando Paulo chama Timóteo para o time, lá no versículo 3, a palavra diz assim, depois de tudo isso que o Wilson falou, da identificação de quem Timóteo era e tudo mais, no verso 3 a palavra diz assim, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Agora, olha só, o que acontece em Atos 15, é um capítulo antes, acontece um concílio em Jerusalém, abolindo a necessidade de circuncisão dos novos cristãos. Para mim, essa ação, essa resposta de Timóteo a algo que já havia sido abolido, que já era considerado desnecessário pela própria igreja na sede em Jerusalém, mas Timóteo submeter-se, sujeitar-se à circuncisão por causa da obra. Gente, isso demonstra para mim como esse sujeito entrou de cabeça no propósito transmitido pelo Pai. Né? O Arthur ele falou dos 3 pilares, os 3 prós, né? A proteção, a provisão e o propósito.
E o Arthur destacou muito bem, gente, a ideia de paternidade dos nossos dias, ela extingue a necessidade dos pais transmitirem propósito para os filhos. E a primeira coisa que Paulo transmite para Timóteo não é a proteção e não é a provisão. A primeira coisa é o propósito. Isso, para mim, é um baita de um sinal. Mais tarde, Paulo vai, de fato, proporcionar meios para que Timóteo seja provido no seu ministério, para que Timóteo esteja protegido no seu ministério. Né? Estar debaixo da asa de um grande apóstolo Paulo era uma tranquilidade para Timóteo. Estar plantado à frente de uma igreja que foi plantada por Paulo era uma tranquilidade para Timóteo. Mas a primeira coisa que Paulo estabelece no seu filho espiritual é um propósito. A primeira coisa que Paulo ensina, que Paulo transmite para Timóteo, é dar esse destino para ele, né? É transmitir esse valor eterno. O valor do reino, muito mais do que aquilo que nesta terra Timóteo poderia colher da sua filiação espiritual por Paulo. Eu estava lembrando de quando... Vamos lembrar, já que a gente está falando muito do Novo Testamento, vamos falar um pouco do Velho, né? Para a gente não falar só, não deixar o Arthur aí triste, porque a gente só está falando da graça e não da lei. Velho não, antigo. Em Números 13:8 e depois em Deuteronômio 32:44, fala assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Quem era esse Oséias que eu estou falando? Nós vamos ver lá em Deuteronômio 32:44, Moisés veio com Josué, filho de Num. Porque se nós pararmos para ver, em Números 13:16, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Isso me faz entender, Paulinho, porque quando nós fazemos assim, quando Paulo fez a circuncisão em Timóteo, ele fez algo na carne. Mas se tem algo que é importante, nós estamos falando sobre o DNA, na parte de paternidade espiritual, imagine que no dia de amanhã, ao invés de nós chamarmos o Arthur de Arthur, a gente mude o nome dele e comece a chamá-lo de, não sei, vamos chamá-lo de José. Será que o Arthur ele se submeteria a chamá-lo de José? Agora, vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Como chama teu pastor mesmo, ou Arthur? O meu chama Márcio. Imagina o Márcio vira para você e fala assim: Arthur, eu estive orando e Deus me direcionou e nós vamos entrar no registro natural de pessoas civis e nós vamos mudar o teu nome. A partir de hoje, o teu nome vai ser José. Como que você faria quando ele faz isso contigo? É muito difícil isso, porque nós estamos falando de mudança de identidade. Então, veja que quando nós vamos ver a história de Josué com Moisés, você vai ver que ele vai caminhando com Moisés. E ele não fala nada, ele só vai caminhando. Ele vai vendo, ele vai experimentando. Nós falamos sobre Paulo e Timóteo, valores sendo transmitidos apenas e tão somente pelo olhar, pelo presenciar. Diz a palavra que Josué chegava a ficar na porta do tabernáculo, enquanto Moisés estava lá dentro. Mas aí vem uma inspiração em Moisés, e ele muda o nome dele de Oséias, isso está em Números, capítulo 13, verso 16, de Oséias para Josué. Ele está falando, a partir de hoje, eu estou mudando a sua identidade, porque você já caminhou comigo de tal forma, só que agora a tua identidade tem que ser outra. E essa sujeição à visão, isso é forte que eu vou falar, essa sujeição à visão do pai espiritual é tão forte, que se você for lá em Josué, capítulo 1, a partir do verso 1 mesmo, Deus ele vai virar para Josué e falar assim, assim como eu era com Moisés, assim serei contigo. Ou seja,
aquilo que caminhava e inspirava o meu servo Moisés, debaixo de uma obediência e de uma visão, eu sei que você está debaixo de uma visão, eu sei que você está debaixo de uma mesma direção, eu sei que você está debaixo de mesmos princípios e valores. Isso é muito forte. Então, quando hoje nós estamos falando sobre pais espirituais, quando nós estamos falando a respeito disso, nós estamos falando sobre uma responsabilidade tão forte. Eu ainda não tenho filhos, mas vocês têm. E eu fico imaginando a responsabilidade. Paulinho, você com os teus 2 baixinhos aí, o Arthur com um baixinho e uma que agora virou já um cavalo de grande, mas enfim, mas... Se você pegar esses valores e você falar assim, Arthur, a partir de hoje você é José. Você está mudando o DNA, a identidade, porque valores foram vistos. Então Deus fala para Josué, você foi fiel a uma visão, você foi fiel e leal a um homem que estava fiel à minha visão, e por conta disso, eu vou também honrar você, porque você foi. Mas olha, você tem que meditar na minha palavra, você tem que ler a minha palavra, você tem que falar a minha palavra, porque valores e princípios foram estabelecidos. Você foi fiel, está sendo fiel, se continuar fiel. Isso é, para mim, a parte do PPP que o Arthur, ou melhor, o José, falou para nós aqui. Eu quero contar uma experiência para vocês. Você está falando a respeito de identidade, de propósito e como isso nasce dos pais, né? Eu devo ter contado essa história para vocês em algum momento da nossa vida juntos, mas o nome dos meus filhos, eles têm um propósito já neles mesmos, né? E isso eu aprendi participando de um curso da UDF, lá do Vedas Antigas, chamando Abençoando Gerações. Então, para quem não quer se informar depois mais, é UDF, procura no Google lá, Vedas Antigas, Abençoando Gerações. O que eu aprendi nesse curso, gente? Eu aprendi que, na época bíblica, os nomes, a maioria deles tem significado. Nós vamos ver no Antigo Testamento, principalmente, que quando os pais colocavam um nome nos filhos, você vai colocar lá, você vai ver lá, e fulano teve Beltrano, que significa tal coisa. Então, para a gente, José é só um som. Mas no hebraico, José vem de Yeshua, que é a mesma base de Josué, que é a mesma base de Jesus, que significa Deus salva. Se você for pegar Elias, a partir do hebraico, significa só o Senhor é Deus. Se eu não estou enganado, acho que é essa a tradução do nome Elias. Então você imagina que todo dia de manhã, aquele piazinho acorda, e a mãe virava para ele e falava assim, bom dia, só o Senhor é Deus. Como é que você passou sua noite? Só o Senhor é Deus, está na hora de você ir para a escola. Só o Senhor é Deus, não esquece, vai lá no mercado e compra pão para a mãe. Então, qual será que foi a dificuldade de Elias, diante dos profetas de Baal, de mostrar para as pessoas que somente o Senhor era Deus? Nenhuma. Porque ele passou a vida dele inteira ouvindo isso, né? E aí, a gente teve um cuidado muito grande na hora da escolha dos nossos filhos, porque a gente entendeu isso, e tanto Liz como Rafael têm um significado. Liz significa consagrada a Deus, e Rafael significa, vem de Jeová Rafá, significa o Deus que cura. Então, para quem não sabe, o processo de gravidez da Priscila, do Rafael, veio durante um processo de cura emocional dela muito grande, e foi uma gravidez que havia sido já comunicada pelo médico delas, assim, olha, a gravidez vai curar você de uma aderência de intestino que você tem. Então, a tua cura vai vir da tua gravidez. Só que já estava há 6 anos que a gente tentava engravidar, que a Priscila tentava engravidar e não engravidava. E foi depois de um tempo de oração de um pastor lá da comunidade de Alcance, aqui de Curitiba, hoje já falecido, infelizmente, o pastor Francisco. Ele orou com a Priscila e falou assim, olha, Deus está abrindo de volta a sua madre. Mas não deu outra, gente. Deu 40 dias, ela estava grávida. E a gente já sabia, desde a saída de São Paulo...
E a gente sabia quando a gente saiu do consultório do médico em São Paulo, antes de mudar para Curitiba, que o momento que a Priscila engravidasse seria um menino e chamaria-se Rafael. Então, para a gente não há dúvida a respeito disso. Então, o Rafa, a gente passa com ele, ele sabe, ele tem 6 anos. Mas desde que ele nasceu, eu pergunto para ele, filho, o que significa Rafael? Ele responde, Deus cura. Qual que vai ser a dificuldade dele, daqui a uns anos, em pôr as mãos sobre alguém e declarar cura? Provavelmente a dificuldade vai ser mínima. Por quê? Porque já está nele ligado essa questão desse propósito. Foi colocado uma semente no coração dele de propósito antes mesmo de qualquer outra coisa. Na verdade, eu vou agregar algo aí. Não foi só colocado um propósito, foi colocado uma visão. Foi colocado uma visão. E essa visão fará com que ele caminhará por ela. E quando nós temos essa visão, então, nós vamos falar de novo do terceiro P que você disse. Isso, para mim, era tão forte, porque Moisés tinha uma visão. Ele tinha que levar o povo a atravessar, sair do Egito, atravessar o deserto e chegar à Terra Prometida. Havia uma visão. Chega um determinado momento, a gente sabe a história de Moisés. Moisés escapa a marcha, faz a besteira lá, bate na rocha, não devia ter feito isso, mas Deus levanta Josué. Por quê? Porque ele viu em Josué a mesma disposição de coração que havia em Moisés. Por isso que Paulo, se eu não me engano, em 1 ou 2 Coríntios 10, 1:10, vai falar assim, o mesmo comportamento, mesmo pensamento, mesma disposição mental que nós deveríamos ter. Então, quando nós vamos falar sobre essa questão de paternidade espiritual, é um negócio muito forte. E nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade. Eu volto a dizer, Atos 16, Paulo vira e fala assim, ao discípulo Timóteo, 1 Timóteo, ele fala assim, ao meu filho na fé. 2 Timóteo, ao amado filho. Veja que houve o princípio de intimidade. Ele era só um aprendiz. Paulinho, agora eu esqueci como que era o nome do discípulo no hebraico. Talmidim. O Talmidim, isso Talmidim. Mesmo. De Talmidim, ele passa para... agora não sei se é Tecno ou se é Ruios, e aí ele passa para ser um filho amado. Olha a evolução, e tudo por quê? Porque Timóteo, ele foi tendo sempre a visão, foi tendo sempre a mesma experiência, a mesma disposição mental. Eu estou vendo o que Paulo está fazendo, eu estou vendo o que Paulo está sofrendo, eu estou vendo o que Paulo está pregando. Jesus mesmo disse, a gente não falar que a gente não está falando de Jesus também aqui, né? Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai. Eu só falo aquilo que eu vejo o Pai falar. Eu só faço porque... E ele está sempre tendo a mesma visão. Então, eu olho o meu Pai, olha a responsabilidade que tem. Então, o Pai, ele é responsável. E aí, Paulinho, vou pegar a tua fala, quando você disse a respeito de cristal e ferro. O meu pastor, outro dia, ele falou sobre isso, como eu comentei aqui. E hoje, quando nós vamos pegar a juventude de hoje, será que de fato, de verdade, nós podemos dizer para essa juventude o que João disse, vós jovens têm vencido o maligno? Porque quando ele está falando sobre isso, ele está falando para uma igreja que muito pouco caminhou com Jesus, por pouco tempo ali, mas estava presente com Jesus e viu tudo aquilo acontecer. E hoje, quando a geração anela e espera pela manifestação dos filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade como discipulador, como pais espirituais. Isso é muito forte. Sim. Paulinho, eu queria uma fala tua, vou fazer uma pergunta para você, você está mais ligado a esses movimentos, fazer uma distinção, até para deixar claro para quem está acompanhando a diferença entre discipulador, ou seja, o discípulo, pai espiritual e cobertura espiritual. São termos que são muito usados e que são facilmente confundidos. Você está debaixo da cobertura de quem? É uma coisa.
Quem é seu pai espiritual é outra coisa. Quem está te discipulando é outra coisa. Como é que você vê esses três termos encaixadinhos aí? Ok. Só deixando claro, nenhum desses termos é bíblico, né? Nós falamos isso na parola passada, quando nós falamos de paternidade espiritual, e eu deixei claro logo na abertura que quando a gente falar de paternidade espiritual, nós não estamos usando um termo bíblico, mas estamos usando um princípio que é fundamentado na palavra, né? Embora a palavra fale acerca de discípulos, ela não usa o termo discipulador. No entanto, a ordem de fazer discípulos, ela é dada a todo cristão. Então, respondendo a sua primeira pergunta, ou o primeiro termo dessa pergunta, Arthur, o discipulador é aquele que leva outra pessoa a se mover debaixo dos mesmos valores que ele se move. Né? O discípulo, da palavra grega discípulo, é o aprendiz. Né? O Wilsinho provocou uma memória aqui, né? O discípulo no Antigo Testamento ele era chamado de talmidim. Né? Por exemplo, lá em Isaías 8,16, Isaías ele vai falar acerca dos seus discípulos. Em 2 Reis, capítulo 6, a palavra vai falar acerca dos discípulos de profetas que seguiam Eliseu, que seguiam Elias, melhor dizendo. Aliás, 2 Reis, capítulo 2, vai falar dos discípulos de profetas que seguiam Elias. E em 2 Reis, capítulo 6, os discípulos de profetas de Eliseu. Né? Então, esses daí são os aprendizes, aqueles que aprendem os mesmos valores de um rabi, de um mestre. Esse é o discipulador, né? É o sujeito que tem essa convicção de que aquilo que ele aprendeu é para ser multiplicado e transmitido para outros. Agora, quando a gente fala de paternidade espiritual, a gente está falando de quem gerou alguém na fé ou no ministério. Né? Eu ainda faria uma distinção aí, eu colocaria um quarto termo, a paternidade ministerial. Porque, vamos lá, Paulo, ele exerce uma certa função de paternidade espiritual sobre a vida de Timóteo, né? Porque ele pega um rapaz que tinha alguns fundamentos e alguns alicerces, em Atos 16 isso fica claro, o texto que o Wilson lembrou, já era algo que vinha de família, não por parte de pai, porque Timóteo era filho de pai grego, mas por parte de mãe e avó. No entanto, Paulo é aquele sujeito que pega o Timóteo e leva ele para um ambiente de maior profundidade, né? E aí o texto de 2 Timóteo 3, a partir do verso 10 que a gente leu, e o versículo 14, que é um versículo da promoção de Timóteo ali, conforme o Wilson lembrou, vão deixar claro que Paulo exercia uma posição de paternidade tanto no âmbito espiritual, de gerar Timóteo como um filho na fé, quanto no âmbito ministerial, de gerar Timóteo como alguém que seria ministerialmente promovido por Paulo. Né? E aí, por fim, você pergunta sobre a cobertura espiritual. A cobertura diz respeito a uma visão, né? Diz respeito a um movimento que é reproduzido junto a um DNA. Né? Por exemplo, quando Paulo fala acerca do levantamento das ofertas para as igrejas da Judéia, em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, Paulo está falando acerca de um movimento, né? De um movimento que foi gerado no cristianismo, a partir do cristianismo ali na Judéia, e que, a partir do ministério de Paulo, que era o ministério plantador de boa parte daquelas igrejas e discipulador de boa parte daqueles líderes, a partir da vida e do ministério de Paulo, esse movimento era nutrido para que ele pudesse crescer. No entanto, a visão era uma só que já vinha antes de Paulo, a visão do cristianismo. Então, a perspectiva de cobertura, basicamente, ela vai tocar neste ponto, né? A reprodução de uma mesma visão, no entanto, de maneira massiva, e não de uma maneira exclusiva, como é no caso de um discipulador. Né? Agora, olha só, me permita só resgatar algo aqui. O Wilsinho trouxe Josué aqui, aliás, o Wilsinho não, o Arthur, né? Trouxe Josué aqui para o meio da conversa, e
Um dos textos lindos ali a respeito de Josué é Deuteronômio 31, né? Quando Moisés, que já deu um propósito para Josué, Moisés ele vai promover Josué, né? Eu penso que esse é um grande papel de um pai espiritual na vida do filho, promover o filho. Eu costumo dizer para os discípulos que eu tenho aqui em Presidente Prudente, para aqueles que exercem alguma espécie de ministério e aqueles que estão avançando para o ministério pastoral, eu costumo dizer o seguinte: eu quero te promover, eu quero te promover. No entanto, a promoção é um dos últimos papéis do pai na vida do discípulo, né? Que é a hora que o pai solta o discípulo para voar, né? Deuteronômio 31, a partir do verso 1, diz assim: Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje eu estou com 120 anos de idade. Você se lembra com quantos anos Moisés morreu? Ele estava nas vésperas de morrer aqui. 120. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho, e o Senhor me disse: você não passará o Jordão, né? O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vós, e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. Primeiro Moisés fala: o Senhor passará diante de vocês. E depois ele fala: Josué vai passar na frente de vocês. É como se ele dissesse assim, ó, lado a lado com o Senhor vai estar Josué, sigam esse cara. Até hoje vocês me seguiram porque o Senhor estava comigo. Agora quem vai estar lado a lado, intimamente ligado com o Senhor, é Josué. E aí a gente vê o capítulo 1 de Josué, isso sendo reafirmado, né? Bem lembrado aqui pelo Will, assim como eu fui, pelo Will ou pelo Arthur, agora não lembro, assim como fui, né, com meu servo Moisés, serei contigo, né? E isso é real. Olha que lindo, Moisés agora promovendo aquele a quem ele ministrou, ensinou, discipulou de uma maneira mais próxima. Enquanto Israel inteiro tinha medo da manifestação da glória do Senhor, Josué era o cara que estava na porta da barraca, da porta ele não podia passar, né? Mas o mais perto que ele podia, ele estava. O mais próximo que ele podia, ele estava. Lembrando aí do Talmidim, existe uma tradição antiga judaica de que o Talmidim ele precisa estar tão próximo do seu rabi, né? Leia-se ou ouça-se, entenda-se, o filho espiritual, o discípulo, ele precisa estar tão próximo do seu discipulador, do seu mestre, que a poeira da sandália do rabi venha cobrir a cabeça do talmidim. Isso dá duas ideias para nós. Primeiro, está muito perto, que vai ser coberto pela poeira. Segundo, o talmidim nunca é maior do que o seu rabi. Ele está abaixo, porque a poeira cobre a cabeça, ela cobre por cima, né? É linda essa ilustração que os judeus usam, e eu julgo que essa ilustração é uma ilustração que traz para nós ensinos demasiadamente profundos naquilo que diz respeito à transmissão de propósitos. O Arthur parece que deu uma travada aí. Já, vocês estão me ouvindo ou não? É o decano, né? Você tá... O decano sempre dá uma travada, assim, da coluna e tal. Você falando disso daí, eu me lembro quando o Filipe, ele questiona Jesus, quando ele fala assim, mostra-nos o Pai. E aí ele, né, Jesus, ele meio que fala assim, mas como assim mostra-nos o Pai? A decepção de Jesus, né? A decepção de cara, Jesus. Você tem andado comigo, você tem caminhado comigo. Eu expresso o meu Pai, eu manifesto o meu Pai, né, para que os nossos ouvintes e aqueles que estão nos seguindo aqui não pensem que nós não falamos também de Jesus. Falamos, mas é importante a gente ter isso que Jesus ele fala num tom de indignação. Está lá em João capítulo 14, ele vira e fala assim, né?
João capítulo 14, verso 8. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Vamos lembrar que o Evangelho de João, ele precede os 3 dias da crucificação, né? E aí aí Jesus fala assim, disse-lhe Jesus: Felipe, há quanto tempo estou convosco? E não me tens conhecido. Então, ou seja, há uma transferência tão gritante da identidade do Pai, dos valores do Pai, dos princípios do Pai em Jesus, que ele chega a ponto de dizer: há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos tenho digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Se nós lembrarmos do dia da crucificação, Pedro, ele está fugindo, e eu acho interessante, porque em determinado momento da fuga, uma mulher vira e fala assim: você faz parte daqueles que seguiam a Jesus. Ele fala: não. Aí ele vira e fala assim: sim, porque você fala igual eles. Então, ou seja, quando eu estou falando de uma paternidade, eu estou falando de identidade, eu estou falando de você chegar a ponto que a tua fala, o teu idioma, ele é o idioma do teu pai. Você manifesta, você expressa da tua boca, como diz o irmão Rega, se no momento da pressão você estiver tão cheio da palavra, quando ele te apertar, quando a pressão te apertar, só vai sair a palavra. Então, se eu e você, de fato, como discipuladores, como pais espirituais, como homens de Deus, que têm como visão, a mesma visão que teve Paulo em relação a Timóteo, Moisés em relação a Josué, Elias em relação a Eliseu, Jesus em relação aos discípulos, rapaz, isso nós estamos entendendo que é a paternidade espiritual. Nós vamos entender que existe uma missão que nós temos que cumprir. E aí peço para o Arthur repetir o PPP. Proteção, provisão e propósito. Agora o Paulinho agora chamou de 3 prós. Já deu um quarto P. Já. Qual que é o quarto P? Um quarto P. Né? Proteção, provisão, propósito e Palmeiras não tem mundial. De novo. Ai, passa na zoeira, porque a zoeira não tem limite. Não. Ó, enquanto vocês estavam falando aqui a respeito de ver aquilo que o Pai faz, eu estava trazendo aqui na memória um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19. Olha só que coisa interessante como o apóstolo Paulo se refere a Timóteo, e aí um texto que ele se refere a Timóteo que não está dentro da carta a Timóteo, né? Está lá em Filipenses, ele fala assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho a um pai. Olha que coisa bacana, né? Um filho é aquilo que o senhor falou, né? O filho é aquele que anda tão próximo do pai que tenta imitar o pai. Quantas vezes a gente não tentou imitar o pai? Né? Quando a gente era pequeno na escola, e aí quando era próximo dia dos pais, sempre tinha aquela coisa assim: agora você vai vir na escola hoje com uma peça de roupa do papai. Né? A gente sempre tinha essa coisa de querer imitar o pai. O que você vai querer ser quando crescer? Vou querer ser a mesma coisa que meu pai. Enfim, profissão, estou falando, né? Eu estava me recordando aqui de uma ministração que eu fiz aqui num curso, aqui na Comunidade de Vida Plena, que é um curso para homens chamado Homem Exemplar. E é uma última aula que eu dou a respeito de legado. E eu trago em cima desse texto aqui, eu trago uma pergunta para as pessoas, né? Aí eu faço para vocês a mesma pergunta.
Assim que um filho nasce, depois do nome, qual é a primeira coisa que a criança ganha do pai? A camisa do Corinthians. Por quê? Porque tem Mundial. Não. É porque é aquilo que o coração do pai está cheio. Percebe o que é derramado sobre a vida do filho em primeiro lugar depois do nome, cara? É o time do coração do pai. E uma das maiores frustrações do pai, talvez, é ter um filho que não torça para o mesmo time que ele, né? E aí a pergunta que eu faço para os homens aqui, eu fiz naquela ministração, eu trago para a Parola hoje, é assim: por que nós homens, agora falando de homens, principalmente de pais, por que a gente não consegue transmitir a mesma paixão para os nossos filhos a respeito de Deus, como nós fazemos a respeito do nosso time de futebol? Por que os nossos filhos, quando olham para o pai, falam assim, eu quero torcer para o mesmo time do meu pai, ou eu quero ter a mesma profissão do meu pai? Porque ele olha para o pai e vê o pai fazendo aquilo com um prazer incrível. Ele olha para o pai vendo o jogo do Corinthians, o jogo do Palmeiras, e fala assim, se meu pai vibra desse jeito por causa disso aqui, deve ser bom demais, eu quero isso para mim também. Né? E aí, então, trazer isso para a questão espiritual. Quantos filhos a gente consegue gerar espiritualmente demonstrando a nossa paixão pelo reino? Demonstrando o nosso amor pelo evangelho? Né? Os nossos filhos olham para a gente, espirituais, dizendo assim, cara, eu quero andar debaixo dessa mesma visão que o Paulinho anda. Que, cara, eu vejo o que o Paulinho faz e isso é sensacional. Eu quero isso para mim também. Eu creio que gerar homens, gerar filhos espirituais por essa vertente, que é você derramar o seu coração sobre a vida de outra pessoa. Porque eu posso simplesmente gerar um monte de conteúdo, posso fazer aqui um discipulado baseado em estudo de todos os livros da Bíblia, eu posso fazer células com 40, 50 pessoas e cada semana, cada mês eu falar sobre um dos profetas menores. Puxa, olha que estudo bíblico bacana. Vamos falar sobre Obadias, Amós, vamos falar sobre esses caras aí, Abacuque. Se você falar um troço desse, talvez as pessoas deem bola para você. Mas se a gente falar assim, olha, eu vou falar sobre algo pelo qual o meu coração queima nessa semana, a percepção das pessoas muda. Sim. Né? Pais espirituais, eles derramam paixão, eles derramam amor pelo reino no coração dos seus filhos espirituais. Lá em 2 Timóteo, só para finalizar, Paulinho, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai orientar Timóteo da seguinte forma: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos que instruam a outros. Então, nós estamos falando que 5 pais espirituais... Aí. Você entendeu? Gerações aí. E gerações, não necessariamente gerações cronos, mas nós estamos falando aqui de gerações espirituais. Uhum. Né? De pessoas que geram outras pessoas no espírito e no reino. Passa a bola. Só para explicar 5 gerações. O que de mim ouvistes, da boca de muitas testemunhas, transmite a outros, a homens idôneos, para que estes transmitam a outros. Paulo, que foi testemunhado por muitas testemunhas, a Timóteo, que agora recebia a incumbência de transferir a homens idôneos, para que estes homens idôneos transmitam a outros. A ideia é justamente desse ciclo ininterrupto, né? No versículo anterior, 2 Timóteo 2:1, Paulo diz: e você, Timóteo, meu filho, né? Paulo, ele coloca essa tônica aqui. E logo no capítulo posterior, cai naquele texto que nós destacamos antes, e que liga-se perfeitamente com isso que você acabou de falar, Arthur.
Por que Paulo, no capítulo 3, lá no versículo 10, diria que Timóteo tem seguido o ensino dele, de Paulo, a conduta dele, o propósito dele, a fé dele, a paciência dele, o amor, a perseverança, as perseguições, os sofrimentos? Por que Paulo destaca esses sinais? Gente, olha só, o Wilson lembrou bem, essa é uma das últimas cartas que Paulo escreve. Paulo está pronto para ser entregue, pronto para ser executado. O Império Romano vai matar esse sujeito. Ele está quase morrendo, está no corredor da morte. E Paulo aqui faz aquele checklist de tudo aquilo que ele havia transmitido para Timóteo e que deveria ser inesquecível por Timóteo. Para quê? Para que quando Timóteo tivesse a necessidade de ensinar, ele ensinasse, porque isso era inerente a ele, ele viveu isso. Quando Timóteo tivesse que fazer sobressair a sua conduta, mediante a conduta distorcida de outras pessoas, ele assim o faria porque ele viu isso. Quando Timóteo fosse indagado pela sua própria alma acerca do propósito dele passar por tudo isso, o propósito não falharia porque ele viveu isso. Quando viessem as perseguições, as provas de fé, as dificuldades, para Timóteo tudo isso fluiria muito naturalmente. Por quê? Porque ele viu tudo isso. Né? Melhor do que ouvir falar sobre naquilo, na teoria e tentar aplicar, é ver, vivenciar de perto. O exemplo arrasta, a gente já falou isso outras vezes. Vivenciar isso e colocar isso em prática. Paulo traz esse checklist dizendo: você sabe como fazer porque você viu. E ele fala, né? Combati o bom combate, guardei a minha fé. Então, ou seja, ele está levando... Eu gosto de ter um livro, já que a gente está numa fase, ultimamente, de indicar livros aqui também, tem um livro de Rick Renner, que não é da dupla sertaneja, vou deixar claro, porque toda vez que eu falo desse autor, toda vez que eu falo desse autor, o Arthur, Paulinho, ele já pensa no fundo musical. Já pensa no fundo musical. É esse livro aqui, ó, de Rick Renner. Fala o nome dele para quem está ouvindo a gente no Spotify, Will. Vivendo na Zona de Combate, de Rick Renner. Ele está disponível no Amazon. Esse livro aqui, ele não fala, apesar do nome ser Vivendo na Zona de Combate, ele não fala sobre batalha espiritual, não fala nada disso. Ele estava falando basicamente sobre a vida de Paulo, ele escrevendo a Timóteo. E ele vai contando toda a trajetória, e ele vira para Timóteo e fala assim: Timóteo, um resumo do livro, né? Timóteo, eu entendo tudo que você está passando, Timóteo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Aí ele começa a citar lá Coríntios 15, né? Eu já levei tantas saraivadas, eu levei tantos açoites, eu levei tudo isso, rapaz. Isso que você está passando é fichinha. E olha, eu já estou pronto para uma libação, e eu sou esse sacrifício perfeito. E isso, quando o autor desse livro, ele descreve com tanta maestria, com tanto detalhe, tudo isso que Paulo está falando a Timóteo, que ele está falando, na verdade, assim: Timóteo, eu sei que você é jovem, mas não despreze, não negligencie a sua juventude, porque, sabe, você tem um grande potencial. Sabe, qual filho que não gosta de ouvir do seu pai? O pai falando assim: filho, vamos lá, filhão, tamo junto, vamos lá, não é porque você caiu aqui que você vai ficar prostrado, vamos correr junto, nós vamos conseguir, nós vamos caminhar, nós vamos subir, nós vamos ver o que está por trás dessa montanha. E quando Paulo está falando sobre isso, e ele encerra a carta dele, né, quando ele vai falar sobre que ele está pronto para ser objeto, né, de sacrifício, de libação, ele fala assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca de leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Olha que interessante, Paulo está falando, e ele me livrará de toda obra maligna. E ele está para ser decapitado. E ele está falando assim, eu vou ser levado. Rapaz, olha que exemplo que ele está dando para Timóteo. Ele está falando, Timóteo, não despreza a tua mocidade. Você recebeu um ofício ministerial por imposição de mãos. Não negue isso. Se levante, caminhe, tenha por exemplo tudo aquilo que eu passei. Você estava comigo. Você experimentou comigo isso, né? E aí, vou terminar a minha fala de hoje, porque daqui a pouco o Arthur vai falar assim, sim, qual que é a tua fala, afinal? Vou repetir de novo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, então avance, porque você foi revestido de poder, sobre a tua vida há uma unção, há uma graça, e todo o propósito e todo o desígnio de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas saiba que você tem um poder, tem um amor, e faça com equilíbrio, com moderação. Amém. Pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso horário, já estamos batendo aqui o nosso tempo de hoje. Quero mais uma vez agradecer a audiência de vocês que estão nos acompanhando agora de forma de multiplataforma. Agora nós estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Spotify e também no YouTube. Olha só, gente, são 5 canais. Em breve estaremos em Rádio AM. E são 5 canais diferentes para você poder acessar o conteúdo dos paroleiros e principalmente compartilhar essas rodas de parola com o maior número de pessoas que você puder. Então, aproveita agora, ativa aqui o seu sininho, se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar essas rodas de parola. Semana que vem tem mais, nós vamos encerrar esse tema paternidade com nossa última roda de parola na semana que vem, e nós vamos falar sobre os riscos da falta de paternidade, os riscos da orfandade. Vai ser o tema da nossa semana que vem, com mais uma roda de parola. Obrigado, Paulinho, obrigado, Ilcinho. Nos despedimos hoje e semana que vem, na próxima terça-feira, tem mais. Um abraço. Valeu, gente. Deus abençoe. E não vai ter carnaval.